Olá, pessoal, tudo bem? A ideia de fazer esse curso, ela surge da necessidade que os professores têm sentido de se aproximar mais de aspectos da BNCC de língua portuguesa. E aí nós lembramos que a gente tem um livro bem legal que nós publicamos pela Parábola, é esse daqui, talvez alguns de vocês conheçam, que tem ideias muito interessantes para trabalhar com a BNCC. Mas eu começaria o nosso curso falando um pouco da questão da diversidade de linguagens na escola, já que esse é o nosso tema, né, as múltiplas linguagens. E é importante pensar que essa diversidade de linguagens na escola, apesar de parecer, ela não é nova, né? Ela é até bastante antiga. A gente tem materiais audiovisuais, especialmente, já há bastante tempo. Desde os anos 40, nós tínhamos as composições à vista de gravuras, né, para as aulas de escrita na escola. Nós tivemos um boom nos anos 70 e 80 da necessidade de trazer para a escola brasileira, né, para os alunos da escola básica, as diversas linguagens que estavam circulando nos meios de comunicação. Isso incluía os quadrinhos, incluía o rádio, a TV. Não quer dizer que a escola conseguisse trazer esses meios de comunicação, e essa noção de linguagem era tratada mais como uma abordagem para os meios de comunicação, não quer dizer que ela conseguisse trazer como objeto de ensino, mas isso já estava lá, isso já entrava, inclusive, nos materiais didáticos da época. Digamos que nas décadas de 90 e 2000, a gente teve o trabalho com a diversidade de linguagens como um princípio, né, muito importante, e isso trouxe uma mudança, por exemplo, no repertório de leituras oferecido para os alunos nos livros aprovados pelo PNLD. Aliás, o trabalho com leitura foi o eixo mais modificado, ou seja, em que houve mais avanços em relação ao que havia antes desse programa, né? Então, a diversidade de linguagens, ela entra como um princípio nos anos 2000, né, 2010, e a gente poderia dizer que ela começa a ser mais explorada agora nessa última década como objeto de ensino. E aí que entra a nossa aproximação com a BNCC, né, que explora o trabalho com as linguagens como objeto de ensino. Mas para a gente entender um pouco melhor como a BNCC de língua portuguesa se organiza em torno do trabalho com linguagens, eu fiz esse pequeno esquema aqui que eu vou mostrar para vocês. A BNCC trabalha na perspectiva dos campos de atuação, né? Ou seja, pensar as práticas de linguagem dentro desses campos de atuação, que são vários. Para o ensino médio, os selecionados são o campo da vida pessoal, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo jornalístico-midiático, né? Então, quando se pensa as práticas de linguagem, que são a leitura, a recepção de textos, a produção escrita, a produção multimodal, a produção oral, a análise linguística barra semiótica, isso não é pensado em abstrato, mas é pensado na articulação com esses campos de atuação. Inclusive porque essas práticas de linguagem, elas se modelam conforme esses campos de atuação. E aí, nessa direção, a BNCC elabora as habilidades que são exploradas. Dentro dessas habilidades, sempre existe uma ação a ser feita, uma ação de aprendizagem, seja comparar, sintetizar, conhecer, reconhecer, compreender, etc. Uma finalidade social, ou seja, para que você vai fazer aquilo, eventualmente uma menção a algum tipo de mídia e algum tipo de gênero, entre outros aspectos. Então, algumas habilidades da BNCC costumam ser bastante robustas em relação ao trabalho que vai ser realizado com ela, né? E aí, dentro dessas habilidades de linguagem, é que a gente pode identificar os objetos de ensino. E, normalmente, tem mais de um objeto de ensino. A própria habilidade como objeto, né? Mas também o gênero, né? O que você precisa fazer com aquele gênero para certa finalidade social,
para uma determinada aprendizagem. Um exemplo para essa primeira aula do curso, eu selecionaria uma competência específica da BNCC que diz o seguinte, a competência 7 da área de linguagens e códigos, e ela diz assim, mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Eu peguei esse exemplo que menciona a prática digital, porque eu sei que essa é uma das dificuldades dos professores. E é importante a gente perceber que muito mais do que o conhecimento técnico sobre certas práticas digitais, embora ele seja necessário, é importante pensar que tipo de aprendizagem é relevante para os alunos nesse universo digital, porque a escola não pode mais desconsiderar o fato de que os jovens, os adolescentes e as crianças também estão imersos nesse contexto digital, com algumas exceções. Mesmo os que têm menos acesso às coisas que circulam na internet, que têm menos acesso a dispositivos modernos, eles partilham de certos conhecimentos com aqueles que têm esse acesso, eles têm algum tipo de saber sobre as práticas que acontecem ali, ou seja, eles não estão completamente apartados disso. Inclusive em outras práticas sociais, como ir ao banco e usar um caixa eletrônico, né, ter que fazer um cadastro e ter os computadores ali presentes para realizar essa ação, ok? Então, a preocupação dos professores com o domínio de todos os gêneros que estão mencionados da BNCC, de todas as mídias que estão ali referidas, ela não precisa ser o centro do nosso trabalho, né? Na realidade, tem vários gêneros referidos ali como possibilidade de trabalho, e se a gente observar, algumas habilidades incluem o etc., ou seja, e outras possibilidades que existem que o professor pode selecionar. É verdade que o professor, sim, vai precisar se familiarizar com algumas práticas, né? Especialmente aquelas que são mais relevantes. Por exemplo, as práticas de participar de redes sociais, ou seja, compreender como os alunos se engajam nessas redes sociais. Não porque o professor precisa concordar com isso, mas à medida que os alunos se engajam nessas redes sociais, por exemplo, eles têm acesso a formas de circulação e de produção de sentidos muito específicas, e eles precisam, inclusive, estar preparados para lidar com coisas que acontecem nesse ambiente, por exemplo, a produção de fake news, né, eles precisam ter a capacidade de avaliar se certas fontes são confiáveis ou não, para que eles possam ou não reproduzir certas informações. E isso a escola precisa fazer com eles, né? Essas discussões precisam ser feitas, inclusive na dimensão ética, né, da produção de sentidos, ou seja, eu tenho o direito de compartilhar qualquer conteúdo que se refira, por exemplo, a uma pessoa específica, sem conferir a veracidade disso, é simplesmente clicar num botão compartilhar, eu posso comentar de qualquer maneira os conteúdos que eu acesso nas redes sociais. Então, esse é um exemplo de prática, de algumas práticas sociais que usam as tecnologias digitais, mas existem muitas outras, né? A noção de produzuário, ou seja, a noção de que nesse contexto das culturas digitais, muitos dos nossos alunos já são, ao mesmo tempo, produtores de conteúdos e consumidores de conteúdos, ao contrário do que muitas vezes existia em outras mídias, em que eles eram apenas consumidores dessas informações, por exemplo, ao ler os antigos jornais e as revistas, etc. Ou seja, eles não eram os que produziam, né, matérias, entre outros conteúdos para circular nessas mídias. Nas redes sociais e na internet, isso já muda. Muitas vezes eles produzem conteúdo e produzem bastante.
Isso se estende para canais de YouTube, para blogs, para pequenos filmes que eles fazem circular pela internet. Então, eu queria que a gente olhasse mais um aspecto importante dentro do que a BNCC traz. Eu vou mostrar mais um slide para vocês. Essa produção de sentidos no mundo digital, né, o mini-making, que é uma expressão em inglês, ela passa necessariamente pela noção de multiletramentos, que contempla a diversidade não só midiática, né, e de linguagens, mas a diversidade cultural que cada dia mais circula nas redes, apesar de a gente saber que existem as tais bolhas virtuais, né, em que essa diversidade não é tão grande assim. Mas virtualmente existe a possibilidade de acessar diversas perspectivas e leituras de mundo. E os novos letramentos, ou seja, as práticas que são mediadas por essas novas tecnologias, mas que trazem uma nova forma de os interlocutores se perceberem e se apresentarem para o mundo, ou seja, um novo ethos, né, que é o ethos de alguém que pode não só consumir, mas produzir, alguém que é capaz de ensinar a outro, mesmo não sendo professor, por exemplo, fazendo tutoriais, fazendo as resenhas que eles chamam de reviews em vídeos, né, comentando. Então, tem uma maior horizontalização na circulação de discursos, o que não quer dizer que as relações de poder não existam aí também. Então, todas as práticas de linguagem precisam ser pensadas nessa perspectiva dos multiletramentos e dos novos letramentos, inclusive a análise linguística, que passa a ser também uma análise semiótica, ou seja, uma análise das linguagens envolvidas nos textos que os alunos vão explorar. Duas peças de vídeo, né, duas produções audiovisuais, uma propaganda oficial do MEC sobre as inscrições no Enem 2020 e uma paródia que foi feita a partir dessa propaganda. Eu gostaria que a gente assistisse e depois a gente comenta. Vamos lá. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E se várias gerações morressem por conta de um vírus? E daí? Pais, avós, médicos, professores, advogados, todos eles iriam para o mesmo lugar. Não seria o melhor para o nosso país? As mortes não vão parar. É preciso ir à luta, se reinventar. Dias piores virão. É por isso que eu quero fazer o Enem este ano, para entrar numa universidade. Afinal, todo mundo tem uma internet como a minha e faz cursinho online. Você que lute! Eu quero mais é que se exploda. Estuda aí como você conseguir. Tem livro, enciclopédia, ou você pode fazer como um mito e tirar coisas da própria cabeça e tomar como verdade. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio pelo site enem.inep.gov.br. As provas serão no final do ano. Até lá, se vira! O seu futuro já está fodido. Bom, parece um pouco inacreditável que a propaganda exista, mas ela existe no ano de 2020. O que eu acho interessante comentar é que a paródia, ela revozeia alguns enunciados, mantendo cenários semelhantes, personagens semelhantes, a performance corporal, né, da menina que encena a paródia,
é semelhante à propaganda oficial, né? Mas ela produz um efeito irônico, especialmente com a expressão "e daí?", com que ela abre o vídeo, né? E se uma geração inteira fosse perdida? Esse "e daí" estabelece uma relação de intertexto, né, com uma fala do presidente atual, que, ao comentar as mortes pela pandemia do Covid, disse: "E daí? O que eu posso fazer?". Então, ela traz essa fala para dentro da publicidade, da paródia dela, para mostrar o quanto é absurdo, na perspectiva dela, né, esse é o acento apreciativo que ela coloca na fala dela, ou seja, o julgamento que ela faz sobre o discurso da propaganda oficial, o quanto é absurda a manutenção das datas e também tudo que é mostrado na propaganda oficial, ou seja, a distância enorme entre os alunos mostrados na propaganda oficial e as condições de estudo reais da grande maioria dos jovens brasileiros. Ou seja, o efeito de sentido é de ironia. E ela consegue fazer isso com uma mídia muito próxima dos jovens, né, que é o vídeo, né, publicado no YouTube. Então, é uma paródia audiovisual que ela produz a partir de um discurso oficial, né, que é uma propaganda do Ministério da Educação. E aí nós poderíamos associar esse exemplo que eu trouxe, né, a propaganda oficial e a paródia produzida, com algumas habilidades que a BNCC traz, né? Vamos ver alguma delas, vou mostrar aqui no slide. Por exemplo, em relação à prática de produção, essa habilidade diz utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos atuais em ambientes digitais. Então, a garota aí cria esse roteiro, né, e cria todo o vídeo para parodiar e fazer uma crítica à propaganda oficial do Enem, né, se colocando como não só consumidora ou usuária das redes, mas também produtora de conteúdos, né, e esse vídeo foi muitíssimo visto. Além disso, em relação à prática da análise linguística semiótica, a gente pode aí, tal como a habilidade propõe, analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade, ou seja, o "e daí" que ela traz e o "e daí" que o presidente falou, eles são iguais, mas eles não iguais em formato, né? Mas eles dizem coisas muito diferentes. E daí a força, vem daí, aliás, a força que a paródia adquire, né? Então, essas relações de intertextualidade e interdiscursividade é que permitem a explicitação de relações dialógicas. A garota conversa com a propaganda oficial, ironizando. Além das relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paródias e estilizações, entre outras possibilidades. Então, esse também é um exemplo que serviria para explorar essa habilidade em relação à prática de análise linguística e semiótica. E também em relação aos novos letramentos e na produção, né, em relação à prática de produção, essa habilidade poderia ser associada a um trabalho com esse texto que eu usei. Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de comentários, textos noticiosos de opinião, memes, gifs, remixes variados, etc., em redes sociais ou outros ambientes digitais. Só para trazer mais um exemplo de como a gente poderia também explorar essas mesmas habilidades com um outro texto, né, esse aí impresso, eu mostro esse exemplo aqui, que também explora a paródia, né, eu vou mostrar para vocês no layout, no slide. Um outro exemplo que a gente poderia trazer para explorar as mesmas habilidades e outras, tem várias outras na BNCC que poderiam estar aqui associadas, também faz uma paródia. Eu vou mostrar para vocês agora. Essa é uma releitura
de uma foto tirada no dia 1 de maio de 2020, numa manifestação da categoria profissional dos enfermeiros, em que eles foram confrontados e alguns deles agredidos por apoiadores do presidente atual, né? Então, na reapropriação dessa foto jornalística, né, que tinha uma sombra, né, semelhante à sombra da morte, né, por acaso, o autor da charge, dessa charge, eu chamaria de charge, ele traz essa sombra da morte, né, já que os enfermeiros estavam protestando em favor da categoria, em favor do isolamento social para conter o avanço da pandemia, e vários desses apoiadores do presidente são contra essa medida, né? Então, aí a sombra da morte sendo refletida no chão a partir dessa pessoa que está enrolada com a bandeira do Brasil. Para finalizar a nossa aula, eu destacaria o fato de que o que é importante em relação a essas múltiplas linguagens na BNCC é exatamente ampliar a compreensão e a análise sistemáticas do funcionamento dessas diversas linguagens nos diversos campos de atuação social, né? E para isso é necessário explorar e perceber os modos como elas funcionam, né? Como é que elas se organizam nos processos de produção de sentidos. E para isso eu posso selecionar alguns campos de atuação social, e aí a gente teve o exemplo do campo da atuação cidadã, né? A garota, na sua rede social, dialogando com a propaganda oficial do MEC, se posicionando como estudante, ou como uma pessoa que está pensando nesses estudantes que estão se preparando para o Enem, e se posicionando politicamente nas suas redes. Do outro lado, o chargista, né, produzindo uma paródia e também produzindo crítica social nessa direção. Mas isso pode ser feito, ou seja, o trabalho com essas múltiplas linguagens pode ser feito no campo, por exemplo, da pesquisa e do estudo, como, por exemplo, que tipo de anotações, ou de registros, melhor dizendo, os alunos fazem e como fazem para estudar. É possível ensinar a eles, além das anotações de aula, é possível gravar pequenos podcasts pessoais para estudar? Ou, se você não quiser chamar podcast, melhor chamar pequenos áudios de estudo. Isso não é incomum, ou seja, os alunos que aprendem melhor ouvindo o que falam sobre o assunto, né? Fazer de modo que os alunos troquem esses áudios numa matéria que eles estão estudando, né? Será que eles poderiam produzir, em vez de a famosa pesquisa ou trabalho escolar, um blog com algumas publicações desses alunos sobre um determinado assunto que estão estudando? Ou seja, essas múltiplas linguagens, elas vão poder ser exploradas de diferentes maneiras, mas é importante que a gente mencione a necessidade de estimular o protagonismo juvenil, ou seja, que os alunos possam sair do lugar de espectadores, de receptores de informação, mas de pessoas que produzem conteúdo e se posicionam a respeito dos vários conteúdos que circulam aí, na esfera do campo de atuação social, no seu campo pessoal, né, dos seus projetos de vida ou das suas perspectivas de futuro e de presente também, de entender quem são, né, de se colocar no mundo, ok? E aí a gente imagina que vocês encontrem algumas sugestões de valor nesse livro que a gente publicou. Eu espero que tenha sido produtiva essa nossa primeira aula e que vocês continuem o curso. Um forte abraço. Até mais.